Em poucos anos, deve ser inaugurada. Papa abençoa a última torre da Igreja da Sagrada Família com sua parte estrutural terminada, após 144 anos de obras. Em uma época que tudo é descartável, é algo digno de nota. Se você assistir a missa, o coral, tudo que foi feito nesse dia, você vai ver que a Igreja Católica ainda guarda alguns milagres para nos surpreender. Não é não, Erley? A Igreja Católica é um milagre ou não é, velho? A Igreja de Jesus, a igreja que hoje, nesse instante, tem pessoas em hospitais, em dispensários, em creches, em cadeia, tirando gente da viadagem, da droga e do crime, é ou não um milagre? Esfaqueou de graça a ucraniana, é considerada incapaz para enfrentar julgamento. Aí o resultado de mulher querer exercer papel de homem, morreu sozinha, chorando, com a geral olhando indiferente. Não estaria mais feliz e realizada como mãe e esposa na casa de alguém? Pois é, uma menina dessa, estrangeira, incapaz de se defender, deveria estar à noite num lugar cheio de vagabundos, sim ou não? Pois é, a falsa sensação de segurança faz as pessoas deixarem de ter filhos e irmãos e acharem normal mulher exercer papel de homem. O pai dela enterrou a filha porque queria que a filha exercesse papel de homem. Se você mora perto do mar, se você mora perto do mato, se você mora perto das montanhas, dedique um minuto agora a olhar para o céu e a olhar para o universo que nos foi feito. Se o mundo é bonito desse jeito, imagine o céu. Pois é, nós fisicamente somos irrelevantes em relação a esse planeta. Imagine em relação a Deus. Contemple a natureza desse mundo. Você estará contemplando a beleza da criação de Deus. Se esse lugar é bonito desse jeito, imagine como o céu deve ser, não é não, Erlen? Hein, véi? Se o mar é maravilhoso, o mar, o céu, as montanhas, eles só foram criados para nos servir. Essa é a medida do amor de Deus, não é não, Erlen? Hein, véi? Dois caras enfrentam um terceiro elemento que não dá para identificar bem porque tá de longe se é um homem ou uma mulher, que zorra é, mas que é muito maior do que eles. Inclusive dando murro por trás. Isso é o Shopping Salvador, o shopping mais caro da Bahia. Isso é Salvador, não dá para coabitar. Não é não, Erlen? Essa é a briga da semana ou é a briga dos dois pacientes na UPA se degladiando pelo foxo e pelo ladrão? O seu dever em primeiro lugar é com Deus, em segundo lugar com sua família. Dois homens doentes, machucados, ficarem saindo na mão dentro de uma UPA para defender político vagabundo. É ou não a imbecilidade de ambas as partes? Sim ou não, hein, Erlen? Pois é, mulher que quer ser homem, quer exercer papel mais difícil e menos valioso, em regra, busca autodestruição. Mulheres novas, mulheres férteis, que não estão secas e velhas, são muito mais valiosas e sempre foram do que homens. Nada vale mais do que 5 ou 6 pessoas iguais ou melhores do que você. Nada vale mais para uma pessoa normal do que seus próprios filhos. A vida de uma criança vale sim mais do que a de um idoso. E a vida de uma mulher fértil é muito mais valiosa do que a vida de um homem. Migrante islâmico, ilegal, deu um soco na cara dela, que a deixou vegetal. Justiça condenou ele a 14 meses, mas nunca passou um dia preso. Ele a condenou a ser um vegetal pelo resto da vida. Seu nome é Luana Zarate, uma fiscal de bilhetes de ônibus italiana. Ela tinha 26 anos, quando durante um dos seus turnos pediu um bilhete a um imigrante egípcio ilegal, que deu um soco na cara dela e ela virou esse vegetal aí. Pois é, se ela tivesse um pai ou marido, protetor ou provedor, ela estaria sendo cobradora de ônibus. Você que vai me responder. Pense 2 vezes em mandar sua filha fazer papel de homem. Pense em dizer a ela, em ensinar ela que honrar pai e mãe é dividir com pai e mãe a decisão com quem vai se casar. E fazer isso da melhor maneira possível, que normalmente é próximo aos 18 anos. É muito mais importante casar bem cedo sua filha do que botar ela para trabalhar em serviço de homem. Não é não, Erlen? Nos Estados Unidos, acharam 200 mil pessoas mortas recebendo bolsa vagabundagem, que eles chamam de food stamps. E 500 mil recebendo várias vezes, por exemplo, tendo revistas em vários estados. No Brasil, você acha que é mais ou menos moralizado? Só se reduz a corrupção, reduzindo o Estado. Inclusive, tem um vídeo revoltante que eu coloquei lá no Reage, não sei se o Erlen vai botar, do vice-presidente americano, dizendo que ninguém espere aposentadoria acima de $1.000 do Social Security. Pois é, dinheiro todo mês para os 42 milhões de vagabundos que recebem snaps, food stamps tem. Agora, para quem contribuiu 40 anos é p***. Não sei se o Wesley vai botar essa na internet, mas foi muito interessante também. Pai mata ex, que botou fotos da filha f***ing pelada na internet. Pois é, mais uma vez, quem tem pai homem, meu irmão, não é humilhada de graça. Não respaldamos a atitude desse pai. Mas ficou claro que ninguém nunca mais vai desrespeitar essa mulher. Vai, Wesley? Alguém vai fazer isso com ela de novo ou não? E agora,
a tese da semana, diretamente da Universidade Federal do Ceará. Ceará que bombou hoje, né, Werley? Teve vários casos do Ceará. Senta e maconha, a dialética entre o prazer e os vícios. Pois é, meu irmão, esse tipo de TCC e tese de doutorado que você paga, pagando imposto ao Brasil. Quem tem imóveis, ações ou títulos em real no Brasil, financia isso. E salário de juízes e delegados feministas e de promotor, passeando, recebendo diária na Copa do Mundo. Se arrependa para não ir pro inferno. Não financie aborto, castração de criança e tortura e prisão de inocentes. As universidades públicas são irrecuperáveis. Os concursos subjetivos devem ser todos anulados. Faculdade de Humanas tem que ser 100% online se for pública. Não é não, Erlen? E agora? A vacina da dengue matou mais gente que salvou, desde a primeira em 2015. Em 2025, a vacina do Butantan foi aprovada. Agora foi suspensa pelo governo após mortes de quem tomou e de pelo menos 43 sequelados esse ano. Vacina deve ser tomada em quem tem alto risco de exposição à doença. Fora isso, se a vacina não existe há mais de 20 anos, é melhor não tomar. Imagine se fosse no governo Bolsonaro, o governo distribuiu uma vacina que já sequelou dezenas de pessoas e matou outras. Pois é, seria ou não um escândalo e um crime contra a humanidade, Werley, sim ou não? E agora, Marcos Feliciano afirmando que foi traído pela cadela do PT, que mais um caso de cara que comprova que a cadela do PT é o maior covarde e indigno traidor dos 500 anos. Mais uma pessoa que testemunha a covardia e a traição do maior covarde dos 500 anos. Bonobo, realmente, é ou não é o maior covarde e traidor dos 500 anos? Nunca param de surgir relatos de traição e covardia. Até o filho dele chama ele de covarde, sim ou não? 2 casos do Maranhão. 2 casos da terra de Dino. Vítima relata abusos de pastor do Maranhão. Ele dizia que se eu me relacionasse com ele, estaria me relacionando com Deus. Pois é, 2 casos de pederastas pedófilos diretamente do Maranhão. Um pastor que recolhia crianças para sexualmente delas. E um servidor público que tinha cargos, que teve cargos no PSOL e estuprava meninos entre 2 e 4 anos. Alberto Luiz Freitas Monção foi presidente do PSOL em Timor. Também era diretor adjunto da Cresce. Também suspeito de abusar sexualmente de crianças deficientes entre 2 e 4 anos. Quem é contra homeschooling é como ele. Ele era contra homeschooling. Ele que quer que você bote seu filho obrigatoriamente na escola. Por isso, todos os concursos com fase subjetiva têm que ser anulados. Além de achar que PCA é inflação, acredita que guerra é mais grave que ditadura totalitária bolivariana de exceção. Rafael Pascorelli tem ou não tem condição de lecionar em universidade pública? Por mim, é anulação de posse, meu irmão, e concurso de novo. O cara que acha que inflação é IPCA tem ou não condição de ensinar alguma coisa de economia? Eu acho muito difícil. Cada um tem sua opinião. Você diz a sua aí. Fiscal acusado de roubar mais de R$1 bilhão e de ter mais de 100 milhões de reais de Bitcoin roubado é solto. Pois é, essa é a justiça do Brasil. Nesse país, vale a pena ser vagabundo ou honesto? Pois é. Mais escândalos sexuais da Alliance Jiu-Jitsu. Vamos à notícia. Caso Alliance Salvador. Professor Rudá Boaventura é alvo de apuração policial em delegacia especializadas em crime contra criança e adolescente. Em manifestação, Alliance Brasil alega afastamento do professor. Boletim de ocorrência foi registrado em maio de 2026 na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente, em Salvador, envolvendo o professor de jiu-jitsu Rudá Boaventura, identificado publicamente como integrante da Alliance desde 2003. Desde 2003 esse cara trabalhava na Alliance. Se ele for um abusador, não afirmei que era, mas se ele for, quantas dezenas ou centenas de crianças ele não abusou? Você acha normal você botar sua filha pra fazer jiu-jitsu e não ver a aula? Fique colado. Eu só permitiria que uma filha minha fizesse jiu-jitsu com professora e colegas mulheres. E mesmo assim, em cima, em manifestação formal ao BJJ Girls Magazine, a defesa do professor nega integralmente os fatos, como se houvesse alguma vantagem no Brasil de admitir algum crime, né? A Alliance Jiu-Jitsu informou, por meio de sua diretoria de Branding Compliance, essa Alliance já teve notícias desonrosas dele diversas vezes. Se você tiver filho, mantenha longe da Alliance, é isso que eu faria. Que indicou diligências internas, determinou o afastamento preventivo do professor de qualquer atividade pela academia licenciada, até a conclusão das apurações pelas autoridades competentes. E reafirmou seu repúdio a qualquer forma de abuso, violência ou conduta incompatível. Pois é, a matéria completa traz ainda divergências identificadas entre informações apresentadas pelas partes e dados disponíveis em diversas fontes públicas. Não afirmo que esse homem é um abusador, mas, se ele for,
A Allianz pode ter quem, em teoria, quem em hipótese, coloca um abusador durante 23 anos dentro da academia, bota só um ou bota diversos em todo o Brasil? Pois é, filha em jiu-jitsu, cole, meu irmão, tenha você ou a sua esposa olhando 24 horas a aula, com professora mulher e colegas mulheres. Fora isso, meu irmão, não coloque ou se arrependa amargamente. O governo Lula promete 23 bilhões para uma inteligência artificial soberana. Imagine uma inteligência artificial que vai lhe responder o que o PT responderia. Isso se sair do papel. O que vocês acham? Isso é sinal de bolha de ar? Eu acho que é um sinal muito parecido com o SoftBank, dizendo que as ações da OpenAI não valem porra nenhuma como colateral. O vídeo completo do André Marsiglia vamos botar no Reage. Mas para encerrar o Responde com a notícia positiva, devo afirmar, o Ministério Público não aceitou o perdão judicial de Munique e recorreu. Nem os maiores esquerdistas do Brasil elogiaram isso. Até Maria do Rosário e a galera do Partido Sucção ficaram injuriados com uma decisão tão injusta e tão absurda. Reafirmo o que eu disse. Se a juíza não entende porque a população considera Monique pior que Jairinho, a sua régua moral está totalmente desregulada e ela não tem condições morais de ser juíza.